Para a galera entrando aí, vai entrando o pessoal, esperando o pessoal chegando, logo logo está entrando aqui. Conosco o pastor Josué, tá batendo um papo essa noite com o pessoal da galera Espaço Jovens Juntos. Tem um papo muito legal, uma noite muito especial aí, vai estar pela primeira vez falando com o pessoal do Espaço Jovem. O pastor Josué, lá de São Paulo, vai estar compartilhando algo com a gente nessa noite. Então vou pedir pro pessoal ir entrando e adicionando mais pessoas. Como é que tá aí pra vocês, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Não estão me ouvindo? Por favor, alguém comente. Preciso saber como é que tá a conexão, como é que está para vocês. Por favor. Velho Mou entrou aí também, o pessoal da banda Velho Mou. Tá entrando, o pessoal tá entrando. Tá travando. O pastor colocou que tá travando. Voltou? Tá legal agora, pessoal? Tá fluindo agora? Como é que tá? Aí, Maurício, você colocou aí por último aí, tá travando. Como é que tá agora? Tá fluindo? Como é que tá? Pra mim está bom. Então nós vamos estar começando. O Júnior colocou, pra mim está bom. Boa noite, pessoal. Estamos iniciando aqui a nossa live Espaço Jovem Juntos. Eu, pastor Flávio Ramos. Estou recebendo aqui o pessoal da minha casa. É um prazer receber vocês. Eu estou alguns dias já sem fazer a live. Devido a essas correrias, voltamos a fazer alguns cultos. Um número de 30 pessoas. Então, ficou bastante coisa, eu estava envolvido em relação aos cultos e as lives acabaram passando aí para o pessoal do Espaço Jovem que estavam realizando para mim. Hoje eu quero estar fazendo a live e eu convidei uma pessoa, não é que Deus deu a oportunidade de conhecermos, temos amigos em comum e Deus trouxe essa pessoa à nossa vida, que é o pastor Josué França. Embora ele seja de São Paulo, é o pastor Josué França. E ele vai estar conosco aqui nessa noite, vai estar falando um pouco, não é, sobre o seu ministério, sobre aquilo que Deus tem direcionado a ele esses dias. O pastor Josué, que é escritor, tem alguns livros escritos, ele vai estar compartilhando conosco. Vou ver se eu acho ele aqui já, para chamar já o pastor Josué, para nós aproveitarmos bem o nosso tempo. Vou ver aqui. Glória a Deus. Vamos adicionar. Para o pastor Josué atender, chamei ele já. Esperar ele atender para entrar com a gente. Boa noite! Boa noite! A paz de Cristo, meu amado! Estão me ouvindo bem aí? Eu estou ouvindo bem. Então tá bom, tava travando aí tudo, eu fiquei receoso, falei, será que estão me vendo, né? Será que estão me... Glória a Deus, Pastor, a minha primeira impressão que eu tô é que aí em São Paulo tá mais frio que aqui no Rio Grande do Sul. O senhor tá de moletom, eu tô de manga curta. Tá, verdade, tá frio, tá friozinho sim, cara, tá um frio aqui, eu não vi agora, mas até então, só um minutinho, deixa eu só acertar aqui, porque tá na... Aí, acho que agora vem. Aí, agora vai. Tava na casa dos 17 graus caindo para 16. E aqui é assim, né, cara? Deu 19 graus aqui, aí já todo mundo já começa. Pinguim começa a andar de sobretudo. Aqui tá gostoso, tá um friozinho, mas o povo gosta aqui, o povo gaúcho gosta do friozinho, pastor. Ah, mas meu Deus do céu, eu também gosto do frio, né? É que a São Paulo, ele
São Paulo está eu acho que, se eu não estou enganado, quase 1.100 metros acima do nível do mar, né? Então aqui eu estou numa região, estou na Grande São Paulo, é uma região bem gostosa, bem interessante de se viver também, né? Tem umas montanhas aqui perto, então faz um friozinho gostoso aqui. Mas eu sou um cara apaixonado pelo sul do Brasil. Que bom estar falando com vocês. Pastor, vou pedir para o senhor estar se apresentando aí, falando com o pessoal, falando um pouco do seu ministério, falando um pouco aí do que Deus tem lhe chamado, qual o propósito do seu ministério. Fale um pouco aí claro, do seu ministério, o que o senhor tem feito. Bom, em primeiro lugar, estou com essa que os meus amigos que cortam, faz a minha barba, corta meu cabelo, tá tudo fechado e eu não tenho muita confiança de cortar com os outros aí, não. Vai que você pega uns caras meio chateados com a vida aí. E aí, então eu tô meio ursão aí, então peço perdão pra galera aí que tá me vendo. Pastor, é o seguinte, o que falar de mim? Em primeiro lugar, eu queria só frisar Salmo 115:1, que diz: não a nós, mas a seu nome, ao nome do Senhor, seja dada a glória, tá bom? Então, que em todo tempo a gente transfira a glória para o Senhor, mas eu venho da terceira geração de pastores da minha família. Meus irmãos mais velhos são pastores também de igrejas, meus pais, meus avós foram plantadores de igrejas, né? Pessoas que sempre trabalharam com missões do ponto de vista regional, né? Indo para vários lugares, abrindo igrejas, e eu venho deste celeiro, né? E desde muito cedo nós tivemos a música como... Minha esposa está mostrando aqui que está tudo bem. Ela está dizendo, pastor, minha esposa está dizendo que para nós aqui estão nos vendo deitado. Não sei se o resto da galera está nos vendo aí também, ó. Tá assim. A galera está nos vendo assim, ó. Pois se você virar a câmera. Tem que virar a câmera. Ah, tá. Deixa eu virar minha câmera. Não, mas eu acho que deu, eu acho que deu. Não dá pra virar a câmera. Deu? Não, eu acho que deu. Pode deixar. Então, Tá ótimo. Então vamos lá. Eu desde muito pequenininho fui apresentado à música. Eu tenho uma mãe que é formada em música, né? Regente de coral, então, neste aspecto, viver tendo a música como uma ferramenta foi muito mais próximo de mim, foi mais fácil, né? E na minha casa, meu pai também é ministro de louvor, ele canta também. Meus irmãos, eu tenho um irmão mais velho que é guitarrista também. Eu tenho um outro lá que tentou teclado, mas a teologia venceu ele. aí ele foi para a linha da palavra, o estudo da palavra. E eu louvo a Deus por ter tido um pai e uma mãe que tiveram o entendimento da música como ferramenta, e nesse aspecto nós vivíamos debaixo da lei, não da graça. Quer dizer, tinha que todo mundo aprender um instrumento, tocar, cantar, solfejar, né? O famoso bona, né? Era, na minha época de garoto, era o bona, né? A gente tinha que solfejar o bona. Então eu fui apresentado na música aos 5 anos de idade. Eu tenho 45 anos, e desde então eu passei a viver na presença de Deus, no altar, sempre tendo a música como uma ferramenta de aproximação de Deus e de levar as pessoas também a se aproximarem de Deus, né? Então, e com o passar do tempo, tudo que eu passei a fazer foi envolvido com a música, né? Quando eu tirei meu ano obrigatório no Exército, lá também fui músico. Então, fui dar aula em escolas de adoração também, voltado para a música. E com isso começou a nascer alguns planos, alguns projetos desde muito cedo, né? Nós pregávamos o evangelho para tribos de carecas, skinheads, punks. Então a gente usava a música também para poder se aproximar dessa galera. E aí eu fui passando o tempo, eu fui me envolvendo muito mais, gravamos alguns discos e escrevi alguns livros na área da adoração.
né? O último agora que está em fase aí de edição, correção, vai se chamar Mentoria na Adoração, a Alma e a Arte em Harmonia, né? A gente está falando um pouco sobre as emoções das pessoas, principalmente dos ministros de louvor. Quando eu falo ministro de louvor, pastor Flávio, eu falo todos aqueles que lidam com louvor. Música, dança, sonoplastia, projeção de letras. É porque a gente tem uma visão de que ministro de louvor é só aquele que está dirigindo. E, na verdade, não. Todos que estão na plataforma são ministros, né? Estão conduzindo na sua respectiva área o ministério ali como um todo. Então, a gente foi trabalhando, foi escrevendo. Nasceu, uns anos atrás, um seminário chamado Adoração com Entendimento. E aí a gente começou a levar entendimento para quem tanto adora como ministra adoração. Porque são duas coisas que precisa deixar claro. Uma coisa é ser adorador, outra coisa é ministrar adoração. Adorador é aquilo que você é diariamente, 24 horas por dia. Ministrar adoração é você conduzir a outros com base naquilo que você tem vivido, usando canções ou não, para que as pessoas se aproximem de Deus. Porque ministrar adoração é ser um facilitador, né, da comunhão entre o homem e Deus. Então, com isso a gente foi tentando desenvolver ensinos, projetos, palavra, né, buscando nas escrituras de modo que as pessoas pudessem ter o entendimento de que adorar a Deus vai muito mais do que canções, vai muito mais do que tocar instrumentos, vai muito mais do que dançar. Aí eu tenho uma esposa que é ministra da adoração com dança, que também é uma professora de educação física, que ministra pilates, que ministra dança. Então a arte na minha casa é uma coisa que a gente convive todo dia, né? Toda hora a gente tem algum aspecto artístico. É interessante o pastor falar, né, sobre esse papel do adorador, de ser aquele facilitador, né, que é um facilitador para a igreja. E o seu papel, então, hoje seria um facilitador para o facilitador. Já que, quando a gente começa um ministério, eu tenho a experiência de estar abrindo igrejas, de abrir igrejas, já iniciei igrejas, e vi ministérios de louvor iniciar, e fiz parte de ministérios de louvor que estavam iniciando. Passei pelos momentos difíceis, quando o ministério de louvor está iniciando, aquela busca de uma visão, de um entendimento do que Deus quer da gente, de qual é o propósito do ministério. E sempre falta aquelas pessoas que vão nos auxiliar, e pessoas que possam ser instrumento de bênção para a gente e sejam um referencial na nossa vida. Então, claro que hoje no Brasil surgiram muitos ministérios que têm se proposto a isso, mas é legal ver que, então, hoje o seu papel é ser um facilitador para aqueles que são os facilitadores. Exatamente, né? Nós tentamos, por meio da experiência já adquirida, tentar ajudar outras pessoas que estão focando, que estão trabalhando neste universo. Na verdade, o desejo da gente, existe uma palavra no inglês chamada approach, que approach é você obter um novo ponto de vista a despeito daquilo que você está fazendo. Porque o que acontece, pastor? Tudo que não se renova envelhece. Tudo aquilo que envelhece tende a se tornar obsoleto. O que é obsoleto tende a ser jogado num canto. E tudo que é jogado num canto é esquecido, e o que é esquecido morre. Então, em suma, tudo que não se renova envelhece. Então, a gente precisa estar constantemente com aquilo na mente, de que Paulo falou em Romanos, que nós devemos não estar conformados, isto é, tomar a forma que muitas vezes este mundo nos propõe, mas renovar o nosso entendimento, né? Até porque Deus é um Deus que se renova a cada manhã. A palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A palavra do Senhor também fala em Apocalipse 21:5, né, pastor Flávio? Que Deus é aquele que faz novas todas as coisas, né? Então a gente tem que ter o entendimento de levar as pessoas... Opa! Perdão, caiu aí. Segue, não tem problema. De levar as pessoas a um approach, que é exatamente isso, obter um novo ponto de vista na área que ela está atuando, né? Então, naturalmente, a gente acaba sendo um facilitador, um conselheiro, alguém com uma experiência, porque se eu tenho 45 anos, pastor, eu estou 40 já no altar, né? E eu comecei muito cedo, mas
Quando eu comecei a assumir ministérios mesmo de louvor, efetivamente falando, que eu passei a fazer parte mesmo de um ministério, a ponto de ter que cumprir horário, foi dos 12 para os 13 anos de idade, né? Então, eu venho de uma época, dos anos 80, em que eu vivenciei, juntamente com os meus irmãos, meus amigos, primos, nós vivenciamos toda aquela mudança tecnológica na música, né? A música saía um pouco do acústico e entrava no eletrônico, no tecnológico. Então, coisas passaram a ser incrementadas na música. Então, eu venho desse período. Então, a gente tenta passar o quê? Uma ideia para a galera de hoje, que habita tanto na adoração, tanto do ponto de vista pessoal, quanto congregacional. O que a gente tem dito é o seguinte: não dá para se fazer adoração congregacional se não existir uma adoração pessoal. Não é? Eu estava comentando contigo ontem, é mais ou menos assim. Amanhã, eu não sei que hora teu culto é de domingo, mas vamos supor que amanhã seja às 6 horas da tarde. Amanhã às 6 horas eu vou para o culto adorar. Quer dizer, eu vou lá para adorar, o que eu vou fazer de hoje até 6 horas de amanhã? Vou fazer nada? Então, a questão é a seguinte: eu não vou adorar, muito embora eu vou adorar do ponto de vista congregacional, mas isso é precedido pela adoração pessoal, isto é, eu não vou adorar, eu já saio de casa adorando, eu já estou adorando, né? Então a gente tenta levar essa consciência para as pessoas de que é um processo que visa possibilitar aprendizado, desenvolvimento, vida com Deus em todo o tempo, né? Então nós conseguimos, de certa forma... Tem muito a ver com a... Isso tem muito a ver com a religiosidade, né, pastor? Com essa ideia de começar o culto e terminar o culto. E, na verdade, isso tem a ver com a religião, porque, na verdade, nós temos um culto que comece e não um culto que acabe. A vida é o culto. A vida é um culto. Eu acredito que é isso que o senhor tem passado. A vida é o culto. Exatamente. A vida... Então, deixa eu te falar uma coisa. Uma vez eu estava num lugar e falaram assim para um pastor: pastor, parece que não tinha vida no culto hoje, né? Eu aprendi essa lição com o pastor Batista. Parece que não tinha vida no culto, o culto estava meio assim, meio xoxo, né? Não sei se você usa essa expressão aí, meio xoxo. Aqui em São Paulo é muito fácil. Tá meio morno, meio mais para baixo do que para cima. O pastor olhou para ele e falou assim: querido, se não tinha vida no culto, é que quase sempre não há culto na vida da pessoa. Porque quando uma pessoa realmente tem vida, tem culto na vida, quando ela chega na igreja, pastor, ela incendeia. É o processo do carvãozinho que pega fogo, vai incendiando um, incendiando o outro, incendiando um, incendiando o outro. Então isso é muito sério. Agora, o que acontece, pastor? Nós estamos passando por um processo de mudança de metodologia, né? Em tudo que você parar para pensar, ainda mais agora nessa pandemia, a igreja não será mais a mesma. A igreja não será... quando eu digo a mesma, a gente vai voltar, eu entendo que nós voltaremos aos nossos cultos congregacionais, mas só que nós voltaremos com uma outra mentalidade. Deus está nos ensinando, pastor, a intimidade. Deus está nos ensinando o que é realmente gastar tempo na intimidade com o Senhor, porque o que acontece? Durante muito tempo, os ministros gastaram uma boa parte da sua lenha ministerial em ativismo e não no intimismo. Gastaram muito tempo na atividade com pouca intimidade. Eu não sei se você está vendo esse mesmo resultado aí, mas aqui em São Paulo, volta e meia, você conversa com um com o outro, pessoas com dificuldades de adorar a Deus nas suas casas. Por quê? Porque elas se adaptaram ao quadrado, ao quadrante das quatro paredes, né? E quer dizer, elas se tornaram consumistas, elas não se tornaram pessoas criativas, pessoas que, se eu não tenho como ir ao meu culto lá congregacional, não tem problema. Culto é aquilo que eu te falei ontem, é o João 4, 23, 24. Não se trata do templo, não se trata do monte, se trata do Espírito, se trata de Espírito e verdade. Aonde eu estiver, um culto estará acontecendo. Então, o processo de mudança na metodologia é uma coisa que está acontecendo demais. Tudo está se reciclando rapidamente. Tudo está se alterando rapidamente. Então é importante nós estarmos alinhados. Os ministros de louvor, todos eles precisam estar alinhados com os propósitos de Deus, com os propósitos do pastor
e com os propósitos da igreja, que todos esses giram em comum acordo. Nós precisamos estar ligados em saber aquilo que Deus está falando para você, pastor Flávio. É a partir daí que nós iremos, não há problema nenhum de alguém comentar aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está falando ao seu próprio coração, mas basicamente nós precisamos estar alinhados com aquilo que Deus está falando para você, porque se tem uma pessoa que respeita a hierarquia, é Deus. É verdade, exatamente. Pastor, esse propósito que o senhor fala desse mover dos ministros de louvor, algo que Deus tem falado muito no meu coração nesses dias é de nós entendermos o tempo que a gente está vivendo. Entendemos o tempo que a gente está vivendo. Corre o perigo da gente estar vivendo um tempo e a gente não entender para o tempo que a gente está vivendo. Se a gente não está entendendo aquele tempo, a gente não se prepara para um novo tempo. E Deus é um Deus que vai agindo conforme o tempo. E eu fico me perguntando o que tem para frente, o que tem por vir, para que Deus está nos levando, para que Deus está nos preparando nesses dias. Será que há um entendimento da igreja no Brasil para isso? Pastor, qual é a palavra que Deus tem colocado ao meu coração? Eu tenho conversado com alguns pastores que transitam na área da adoração. Tem um pastor aqui em São Paulo, apóstolo Paulo de Tarso, um grande amigo, e eu também comungo aí das aulas que ele dá sobre adoração bíblica. Ele é uma pessoa que ama muito Israel, que sempre está estudando lá em Israel as coisas. E nós estávamos conversando numa aula, e a partir daí eu comecei até a ministrar isso em alguns lugares online, né? O que acontece, pastor? Existe uma frase na Colômbia que diz assim, que quem não conhece a tua história tende a repetir os erros no futuro. Então a gente precisa aprender com tudo aquilo que nós já vivenciamos, estamos vivendo, para que a gente possa ser assertivos no futuro. A sua pergunta é muito interessante, porque não dá para responder com tantas cabeças pensantes dentro da igreja, mas a gente consegue tirar uma certa dimensão com base na linha de pensamento de um e de outro. O que está acontecendo, a meu ver, é o seguinte, é que quando nós olhamos a história do povo de Deus na palavra do Senhor, se você analisar um perfil de Êxodo 15, por exemplo, quando o povo é liberto do Egito, eles passam o Mar Vermelho, né? O mar se abre. Quando eles estão lá no outro lado, aí o mar se fecha, o exército de Faraó ali é destruído, perdido, enfim. Quando nós olhamos ali, a gente vê que logo depois que eles passam, o primeiro culto congregacional acontece exatamente ali, com instrumentos, com música, com dança e com cânticos. Porque até então, antes disso, não há registro, muito embora em Gênesis 6:10, fala de Jubal, que foi o cara que criou os instrumentos de flautas, órgãos. Quando se fala de órgãos, são os foles, né? Que na verdade era a maneira de se apertar determinados, digamos assim, bolas de couros que davam sons, né? Então, mas quando ele criou em Gênesis 6, você não vê relato de musicalidade, você não vê relato de uma esfera artística acontecendo. Tudo bem que Israel ficou 400 e tantos anos lá no Egito, nós não temos registros se houve ou não música, se havia ou não culto, se havia ou não. Eu acredito que se fosse tão importante, alguém teria registrado isso. Mas até então, até Êxodo 15, nós não temos um culto congregacional. Você vai entender o que eu estou falando hoje com base nisso. Por quê? Antes eram altares. Né? Se você parar para pensar, qual foi o primeiro altar na Bíblia? O que Abel levantou, né? Juntamente com Caim, aquele altar de oferecimento. Né? Um foi reprovado e o outro foi aceito, e a história todo mundo já conhece. Qual que foi o segundo altar? Quando a gente vê Noé, depois do dilúvio, né? A gente vê Noé, pelo livramento, levanta um altar em gratidão a Deus. O primeiro altar, no caso de Adão, de Abel e Caim, era um altar de adoração, de oferecimento, né? Porque toda adoração ela passa pelo crivo da entrega. Né? Se não tem entrega, não tem adoração. E toda adoração é resultado do amor. Não existe adoração se não houver amor.
E não existe adoração se não existir entrega. Então, o que acontece? Quando você olha, abrindo parênteses, quando você olha João, o famoso João 3,16, aí começa a criar uma clareza. Porque Deus amou, que deu. Não é? Deus amou, que deu seu filho. Quer dizer, algo ele gerou, o amor gerou uma atenção, porque adoração também é atenção posta, não que Deus adorou o homem, não é isso. É que ele colocou uma atenção, aquela atenção fez ele gerar alguma coisa. Não sei se está claro isso. Então, quando a gente olha a adoração, ela está entre um e outro. A adoração, ela gera entrega, mas ela vem do amor. Né? Então, o resultado do meu amor tem que ser adoração. E toda adoração passa pelo crivo da entrega. Então, Abel e Caim foram realmente adorar e fazer uma entrega. Repito, para um Deus aceitou, para outro não, enfim, é um outro assunto para uma outra história. Passa então um tempo, tem o altar de Noé, né, passa pelas águas do dilúvio, vai lá, levanta um altar, uau, gratidão. Aí passa mais um tempo, vem Abraão, passa-se uns anos lá, alguns acham que Isaac tinha por volta aí de 12, 13 anos, não, já tinha mais ou menos, segundo estudiosos, entre 30 e 35 anos de idade, quando ele foi ser oferecido. Não interessa esse aspecto, é só aspecto teológico, de estudo, isso não vai mudar o resultado de nada, a idade de Isaac, se tinha 12, se tinha 15. É que alguns falam, eu acho que ele era mais novo. Eu acho que ele era mais novo, mas tudo bem. Então, quando Abraão entrega, ou Deus requer de Abraão e Isaac, ele vai fazer uma entrega, que altar que ele levanta? Um altar de fé, porque, tanto que ele é conhecido como o pai da fé, né? O homem que realmente agiu pela fé em todos os momentos, né? Então, o altar ali é caracterizado como um altar da fé. Passa mais um tempo, a gente vê um altar levantado por Isaac num período de dificuldade, de seca, né? Qual que era o altar? Um altar realmente de confiança, um altar realmente de fidelidade, de entender que Deus está suprindo todas as coisas. Passa-se um tempo, a gente vê um altar levantado por Jacó, que você vai se lembrar lá em Betel, né? Qual que era um altar? Um altar de compromisso. De tudo darei o dízimo se me levares e se me trouxeres. Lembra? De tudo darei e tal. Então você olha altares que representam determinadas coisas. Aonde eu quero chegar? Que Deus tirou a igreja da visibilidade de Mateus capítulo 20. Lembra quando chega a mulher lá de Zebedeu com os 2 filhos e fala, Jesus, deixa um filho meu sentar à direita ou à esquerda. Jesus falou, olha, não compete a mim, né? Aí ele dá na emenda, ele fala assim, aquele que quiser ser o melhor, seja aquele que vos sirva. Aquele que quiser ser o maior, seja o vosso serviçal, né? Porque o Filho do Homem não veio ser servido, mas veio para servir. Então Jesus quebra ali a visibilidade. Então o que acontece? A igreja como um todo, os ministros como todos, estavam numa visibilidade de Êxodo 15, com pandeiros, com canções, cantando. Só que muitos que estão dentro da igreja se esqueceram destes altares de intimidade. Entende? Se esqueceram da verdadeira entrega, se esqueceram da gratidão, se esqueceram da fé, se esqueceram, muitos estavam motorizados, pastor, muitos estavam no automático, muitos estavam ali realmente cantando, tocando porque tinha que fazer, né? Porque eu estou na escala, eu tenho que fazer. Quando, na verdade, o que Deus fez? Ele fechou a porta do visível, da visibilidade, ele fechou a porta ali onde todo mundo era visto, ele pega, volta todo mundo para os seus altares individual, digamos assim. Agora nós vamos testar como anda a sua entrega, agora nós vamos testar como anda a sua fé, agora nós vamos testar como anda a sua gratidão, agora nós vamos testar quem é você longe do altar. Você entendeu? Então... Então é isso que eu estou vendo com a igreja. Então o que acontece, pastor? Agora falando do futuro. Pastor, imaginemos Deus aplicando uma prova para a igreja brasileira. E agora eu transfiro a pergunta para você. Que nota você acha que nós tiraríamos? Nós estamos sendo aprovados, reprovados ou ficaremos de recuperação? O que você acha? Eu acho que
o momento que nós estamos em recuperação. Ainda bem que há tempo para recuperação, não é? Ah! Mas, Então, deixa eu completar aqui. Então, o que eu quero dizer, pastor? Que nós, como igreja, precisamos entender o seguinte: muitos estão tendo suas lives, glória a Deus, nada, né, não parou, continuamos ali adorando ao Senhor. Mas quando tudo voltar, esperamos estar melhores na saída da quarentena do que quando entramos. Melhores com Deus, melhores na nossa intimidade com Deus, melhor na nossa entrega com Deus, na nossa gratidão, na nossa fé. É isso que eu vejo, é isso que eu espero, é isso que eu estou vivendo nesses dias, ou tentando viver constantemente aqui neste quarto aqui que eu tenho de hóspede para você. Quando você vier para São Paulo, você já tem um quarto aqui em casa. Então, então é o seguinte, pastor. Aqui também vai ter um quarto para você no Rio Grande do Sul. Aleluia! Então, pastor, eu penso que nós estamos sendo testados, pastor, provados, e Deus está nos ensinando, né? O lindo é que Sei lá, uma travada para mim aqui. com Deus, né? Deu uma travadinha aí, eu não sei se o pessoal ouviu. Então, eu tô assim bastante. Eu encerro essa fala, pastor, para dizer, neste primeiro momento, para dizer o seguinte: durante muito tempo nós cantamos assim: quero ser como criança, te amar pelo que és. Glória a Deus, não tem problema nenhum, até porque Jesus falou que quem não for como uma criança não poderá ver o reino de Deus, não é? Mas a questão não é ser como criança. A questão é que durante muito tempo nós agimos como infantis. Nós levamos a coisa como uma certa irresponsabilidade. Então, o que está acontecendo? Agora, nesse exato momento que você aí no Rio Grande do Sul e eu aqui em São Paulo e os demais que estão nos vendo, estamos vivendo qual é o momento? Nós estamos passando por um processo de adultização, amadurecimento, madurez, crescimento. Aonde? Na nossa mente, no nosso coração. Então aproveitemos esse tempo. Você que está me ouvindo aí, você que está nesse tempo, aproveite para crescer, aproveite para... É isso. Deu uma travada aí, eu acho. Amém. Pastor, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Me ouve? Você ouviu eu? Estou ouvindo. Vou levar o senhor para uma pergunta assim. Eu acredito que a igreja brasileira, eu vivi algum tempo da igreja, onde a igreja passou por vários momentos. A igreja já passou por um momento onde a gente viveu uma simplicidade, a gente tinha... os nossos tempos eram tempos simples, nossos instrumentos eram instrumentos muito simples, nosso som era um som simples, e com aquela simplicidade a gente adorava a Deus de uma sinceridade muito grande. A igreja ela cresceu bastante no Brasil, nós avançamos em algumas coisas, e eu glorifico a Deus, porque tivemos a oportunidade de termos coisas que não tínhamos. Um som melhor, um instrumento melhor. Mas você não acredita, às vezes eu penso o seguinte: será que nesses dias nós não acabamos trocando a produção pela unção? É possível. Hoje eu vejo assim, as coisas muito bem produzidas, sabe? A live é bem produzida, é a luz certa, é a sobrancelha feita, é a maquiagem, é o som perfeito, sabe? Mas eu não tenho mais aquela profundidade que se tinha da simplicidade. Nós vivemos aqui, nossa cidade, nossa igreja, um momento maravilhoso. Vivemos aqui um momento de 100 horas de adoração. O meu pastor, meu pai na fé, ele ficou na tenda da intercessão 7 horas em oração, e lá jogado na presença de Deus. Vivemos momentos intensos na presença de Deus. E eram coisas muito simples que a gente vivia. E graças a Deus a igreja avançou em algumas coisas. Será que a gente não tem... a igreja avançou, nós conseguimos melhorar em algumas coisas. Mas o meu medo é, será que essa capacidade de produzir as coisas melhor não nos levou a trocarmos a produção pela unção? Qual o seu ponto de vista? É possível.
É possível porque quando nós olhamos assim a palavra do Senhor, quando nós olhamos, por exemplo, vamos lá para 1 Crônicas, capítulo 25, que diz assim, e Davi, juntamente com os capitães do exército, separaram os filhos de Asaf, a mãe de Jedutum, para profetizarem e tocarem com harpa, símbolos sonoros e uma série de instrumentos. A gente vê lá o profético e o artístico, porque o que acontece? Um culto, ele é espiritual, obviamente, mas ele também é artístico, né? Então, é aquela velha história o que é mais importante? Acho que você já deve ter ouvido essa pergunta, né? A técnica ou a unção? Acho que você já deve ter escutado isso, né? O que é mais importante? Uma vez um menino em Foz do Iguaçu, eu estava dando seminário em Foz do Iguaçu, ele perguntou para mim, o que é mais importante, né? A técnica ou a unção? Eu perguntei para ele, o que é mais importante para o avião? A asa direita ou a asa esquerda? Então, a gente olha, voltando para Crônicas, a gente vê o seguinte, em Salmos 33:3, o salmista fala assim, cantai ao Senhor um cântico novo, tocai bem e com júbilo, né? Então, o que acontece? Cantai ao Senhor um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Então, quando você volta para Crônicas e vê que Davi, juntamente com um exército, a pergunta que eu sempre faço para todo mundo, inclusive isso está num livro que eu escrevi, O Caráter do Adorador, a pergunta que eu sempre faço é por que o exército foi chamado pelo rei Davi para separar quem ia cantar no louvor, quem ia tocar no louvor? Né? Porque existe uma série de fatores que envolve uma mentalidade séria. Né? Quando vem exército à nossa mente, a gente pensa em disciplina, a gente pensa em compromisso, a gente pensa em hierarquia, a gente pensa em cumprir horário, a gente pensa numa série de coisas. Né? Eu passei pelo exército, então eu basicamente, não sei se tem alguém que está nos ouvindo aí que também passou, sabe do que eu estou dizendo, mas nem precisa ter passado pelo exército para saber que exército tem todo um sistema ali rígido, né, a ser seguido. Então, o que acontece? Nós olhamos assim, Davi preservando a qualidade, nós vemos Davi preservando os aspectos éticos e morais sem deixar o espiritual de lado. Então, existe o quê? Um balanço, precisa existir um balanço. É a história do avião. A asa direita não é melhor do que a asa esquerda. As duas precisam estar niveladas, completamente ajustadas para o avião poder exercer o seu voo, né? Mas o que acontece? Acontece o seguinte, minha esposa e eu escrevemos um livro e a gente deixou bem de frente a capa, mais que música, mais que dança, e nós colocamos assim, buscando excelência sem perder a essência. Então, o que acontece? Não se pode perder a essência. Claro que a gente precisa ter a qualidade. Faço suas palavras as minhas. Eu venho de uma época, pastor, que nós tínhamos que passar por uma sessão extraordinária para pôr bateria na igreja. Imagina a briga que foi. Mas assim, a qualidade, ela é importantíssima. Né? Deus é um Deus que a Bíblia fala lá que ele derramou sobre Bezalel o Espírito do Senhor e ele foi dotado da arte, né? Então tudo que Deus faz tem excelência, tudo, e viu Deus que era bom e uau, e mandou para frente, né? Então o que acontece? A gente precisa ter a excelência, fazer tudo legal, é isso que você está dizendo da produção versus unção. Mas a gente não pode deixar de lado que Filipenses 3,14, quem realiza o querer e o efetuar é o Senhor. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Espírito Santo. Quem coordena todas as coisas é o Senhor. Então a gente tem que estar muito, mas muito bem com isso em mente, de que a excelência é importante, mas nós precisamos da presença do Senhor. Você pode achar substituto para um monte de coisas aí, pastor. Você pode achar substituto para o baixista que ia vir e acabou se atrasando no trabalho. Você pode achar um substituto para o irmão que abriu o culto e quebrou o motor do carro e se atrasou, está arrumando o carro. Mas o segredo do sucesso é que jamais nós encontraremos substituto para o Espírito Santo. Então isso tem que ficar claro. Se isso estiver claro na mente de cada ministro,
Então, nós já estamos aí com um bom caminho andado, né? Um bom caminho andado nas coisas de Deus. Então, eu acho assim, tem que ter excelência, tem, mas não pode se perder a essência. Uma das coisas que esse coronavírus está ensinando a gente é que Deus nivelou todo mundo. Parou para pensar, pastor? Deus nivelou cientista, Deus nivelou o cidadãozinho ali que não sabe nada, que é analfabeto, Deus nivelou o empresário, Deus nivelou o office boy, Deus nivelou todo mundo. Quer dizer, é o seguinte, meu irmão, se você não tomar cuidado, não lavar a mão, não usar máscara, enfim, essas coisas que a OMS tá dizendo aí, você está enrolado. Lá no hospital está morrendo rico e está morrendo pobre. Então, é isso que nós precisamos ter. Deus está quebrando o orgulho. Então, se tem alguém no nosso meio aí que se acha a última Coca-Cola do deserto com gelo e limão, eu tenho uma notícia para te dar. Você não passa de uma Dolly quente sem gás, meu querido. Então... então, é isso, pastor. Exatamente, pastor. Pastor, algo que Deus tem ministrou no nosso coração por um tempo atrás, e nós falávamos sobre isso. Na verdade, algo que a gente aprendeu é que Deus não chamou a igreja só para funcionar, Deus chamou a igreja para fluir. O papel da igreja é fluir, e esse fluir vem da intimidade e do Espírito Santo dentro de nós. Né? Como diz João, seu interior fluirão rios de água viva. E a igreja não pode ser a igreja só funcional, ela é a igreja que flui, não é? E qual o conselho que o senhor dá para esses dias, para esse pessoal que tem estado em casa, como o senhor tem mantido a sua comunhão, a sua intimidade com Deus? Qual é o caminho que o senhor dá para o pessoal não perder a sua intimidade com Deus nesses dias, no meio dessa dificuldade, e aumentar ainda mais e cultivar ainda mais sua intimidade com Deus? Pastor, o que eu tenho ensinado para as pessoas, eu tenho ensinado para os mentoriados que eu tenho, os discípulos que nós temos aqui. Eu faço parte de uma igreja aqui em São Paulo, a Igreja Batista da Lagoinha, aqui do Alphaville. E o que nós temos falado, ontem mesmo o nosso pastor estava dizendo sobre passar tempo junto, em unidade, um está buscando o outro, se precisar, um contar com o outro, contar com os pastores, um ajudar o outro. É engraçado, né, pastor? Dizer uma coisa para o pastor que às vezes choca. A minha líder de louvor, quando eu falo a minha líder, a líder que está sobre mim, ela tem 22 anos, ela tem idade para ser minha filha. Ela e o marido dela, e eles são os meus líderes. E eu respeito, honro e sigo tudo aquilo que eles dizem para fazer. Se é para orar, vamos orar. Se é para reunir, vamos reunir. Ontem mesmo eu tinha que participar de uma live da escola de adoração que eu dou aula, com os ex-professores, enfim. E eu falei, olha, eu vou entrar depois porque minha líder convocou. E se minha líder convocou, para tudo. Não tem esse negócio. Tem que discutir. Simplesmente tem que obedecer. Mas o que eu tenho falado para todo mundo nesse tempo? É passar tempo com Deus, pastor. É passar tempo com Deus. A palavra do Senhor fala, lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus dizendo, quando você for orar ou for falar com Deus, entra no teu quarto, né? Porque o Deus que te vê, né, em secreto, te abençoará, né? Então, o que acontece, pastor? É passar tempo com Deus. Então, quando eu falo passar tempo, é você arrumar um lugar que seja, naquele momento, um lugar para dois, você e Deus. Pode ser o banheiro da empresa, pode ser ali um lugarzinho, sentado no ônibus, quem está voltando para casa, no Uber ali, no banco, com um fonezinho. Então, a primeira coisa, quando você fala de arrumar um lugar, é você acabar com tudo aquilo que pode distrair você. É você ter a Bíblia em mãos, quer seja em papel, quer seja online, sabe? É você ter a Bíblia em mãos. Então, deixa aí uma canção que te conecte com o Senhor. Então, a primeira coisa neste tempo, é passar tempo com Deus. E de que forma? Arrume um lugar. Arrume um lugar onde você acabe com a distração, onde você tenha como você dar uma meditada na palavra do Senhor, porque a Bíblia não diz para você lê-la, a Bíblia diz para você meditar por meio da leitura.
Então você vai meditar na palavra do Senhor e aí você vai fazer o quê? Você vai ter aquele tempo naquele lugar secreto que você vai estar arrumando com Deus. A segunda coisa tente adorar a Deus. Porque eu vou em muitos lugares ainda e as pessoas acham que adorar a Deus ou ministrar louvor cantar louvor 2 músicas rápidas e adoração 2 músicas lentas, né? Vamos cantar 2 de louvor e 2 de adoração. Quando, na verdade, nós estamos falando de momentos realmente com Deus, de vida com Deus. Então, adore a Deus com suas próprias palavras, né? Mesmo que você não saiba cantar, de repente tem pessoas que estão aí nos vendo, não saiba cantar, mas cante para Ele, diga para Ele por que você está adorando Ele. Eu acho que esse é o secreto. Pai, eu estou te adorando, por quê? Porque o Senhor é bom. Eu estou te adorando porque eu sou cabeção e o Senhor tem tido paciência comigo. Pai, eu estou te adorando porque o Senhor é meu Senhor. Pai, eu estou te adorando porque o que o Senhor é para mim, eu não compro nessa terra. Entende? Então dê motivos para Deus pelo qual você está engrandecendo o nome dele. A terceira coisa, pastor, é a confissão. É você realmente ter tempo de confissão. A palavra do Senhor fala em 1 João 1,9. Né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda injustiça, de toda imundícia, vai depender da versão. Então, confesse os seus pecados a Deus. Aqueles que você lembra, aqueles que você não lembra, dá nome. Pai, hoje eu fui tentado, porque se você confessar uma tentação, dificilmente a pessoa vai confessar uma queda. Então, confesse uma tentação. Não espere a tentação se transformar numa queda. Sabe? Você que está nos ouvindo aí, que é da igreja, aí da quadrangular, do pastor Flávio, chega, pastor, eu estou sendo tentado numa área, eu estou sendo tentado em dar desculpas quando eu tenho que falar a verdade, eu estou sendo tentado em mentir, estou sendo tentado em olhar coisas que eu não tenho que olhar, sabe? Confessa. Ora aqui comigo, pastor, me ajuda em oração. Nós precisamos disso, pastor. Nós somos falhos, meu irmão. Nós somos falhos. Repito o que eu falei, nós somos aquela Dolly quente sem gás, pastor. Nós precisamos de Jesus. Eu preciso de Jesus, meu amigo Flávio. Eu preciso de Jesus todo dia, cara. É só começar a falar, me dá vontade de chorar. Porque, cara, sem Ele não sou nada, pastor. O que nós somos sem Jesus? Fala para mim. Se tirar Jesus do seu coração agora, o que sobra do Flávio? Fala para mim. O que sobra de quem está nos ouvindo? Se tirar Jesus de nós, sobra nada, irmão. Sobra nada. Sobra uma massa aqui pecaminosa, um monte de carne sujeito a erros, a um monte de coisa. Então confesse. Peça para Ele te ajudar a não pecar mais. Sabe? A quarta coisa que eu sempre falo para as pessoas tenha uma vida de gratidão, agradeça. Sabe? A Bíblia fala assim que em tudo dai graças. Né? Porque esta é a vontade do Senhor. Tessalonicenses 18, primeira carta. Então, agradeça. Lembre-se de tudo que Deus já fez por você, né? E como Ele tem te enchido de favores, como Ele tem te abençoado. Uma outra coisa, faça suas petições. Peça, né? A palavra do Senhor fala lá, porque os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa abençoar. Muito pelo contrário, estão estendidos para você. Você que está me ouvindo, sabe? Peça, entra na presença do Senhor e fala para Ele, Pai, eu estou precisando disso, porque Ele falou assim, eu suprirei as tuas necessidades em glória, por meio de Jesus Cristo. Então, peça, e por fim, meditando na palavra do Senhor, tenha tempo, fala assim, Pai, abre os meus ouvidos. O Cirilo canta uma canção que eu gosto demais, ele diz assim, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Aí essa segunda parte que eu gosto. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Note, você que está me ouvindo aí, que está ouvindo a mim e o pastor Flávio, se você perdeu o sono lá pelas 4 da manhã, não é insônia não, querido. É Deus chamando. É Deus falando. E aí, vamos trocar ideia? Vamos conversar? Como que você está aí? Tá tudo bem?
Sabe, porque Deus quer saber como que você está. É claro que Ele é onisciente, onipotente, onipresente, mas se tem uma coisa que Deus não abre mão, é do relacionamento. Ele ama você. Pastor Flávio, Deus ama você, cara. Deus ama você. Deus tem algo tremendo para tua região, cara. Deus tem algo tremendo, sabe? Eu vejo giroflex de... Eu venho de uma família também de profetas, então acaba o cunho profético vindo também. Mas retém o que é bom, o que não for, você joga fora, tá bom? Eu vejo giroflex de ambulâncias passando na frente da igreja e as pessoas sendo curados que estão dentro dessa ambulância. Vocês vão entrar num tempo de avivamento muito grande. Vocês vão entrar num tempo de sinais, maravilhas muito grande. O fogo do Senhor descerá sobre vocês. Levítico 6. E o fogo arderá no altar e não se apagará. Os seus ministros serão ministros de louvor incendiados pelo fogo do Senhor. Muitos deles vão dizer assim, pastor, estamos aqui no culto de domingo, mas será que tem uns colchonetes aí, será que a gente pode ficar aqui na igreja? Sabe? Com respeito, com responsabilidade, sabe? A gente quer dormir aqui, a gente não quer ir embora. Por quê? Porque o fogo vai estar aceso. A glória do Senhor vai estar impregnada. Sabe, muitos deles vão querer, muitos dos seus ministros vão querer chegar, se o culto começa às 6, eles vão querer chegar 2 horas da tarde, eles vão se jogar naquele altar, vão se derramar naquele altar e vão falar assim, cara, eu não quero sair daqui enquanto Deus não falar para mim o que Ele vai fazer no culto dessa noite. Porque quando nós ensaiamos para o louvor, a gente nunca pode se esquecer que Deus também ensaia o que Ele vai fazer no meio da igreja por meio de nós. Então isso tem que ficar claro, meus irmãos. Isso tem que ficar claro, meus amigos. Você que está me ouvindo aí, você que é baixista, baterista, tecladista, não importa. Você tem que ter claro que Deus, sabe, o que é o melhor de Deus, sabe? É óbvio que se tratando do melhor, Jesus é o melhor, Ele já mandou. Mas quando a gente fala do melhor, a gente fala de mover, a gente fala de bênçãos, a gente fala de coisas gostosas que Deus vai fazer. A palavra do Senhor fala que na presença dele há delícias. E se há delícias, é só na intimidade que a gente prova as delícias. É só na intimidade. Então, eu quero ministrar o coração de quem está nos ouvindo aí. Deus tem delícias, sabe? Deus tem palavras. Deus tem coisas tremendas. Eu quero liberar 1 Coríntios 2:9 sobre cada um que está aí. O que os teus olhos não viram, o que os teus ouvidos não ouviram, o que o teu coração não imaginou, é exatamente aquilo que Deus tem para dar para aqueles que o amam. E se você o ama, se você ama o Senhor, então você está dentro dessa promessa. Essa promessa está vigente, ela não expira, não tem data de vencimento, ela não vence, ela segue a palavra de Deus, de Hebreus 4:12. A palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante do que espada alguma de 2 gumes, ela tem o poder de separar a alma do espírito, a junta das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Entra um novo tempo, um tempo onde vocês serão famintos pela palavra. Mais do que carregar um instrumento, é carregar a Bíblia aqui, ó. É carregar a Bíblia aqui dentro, para que você tenha, sabe? A palavra do Senhor fala em 1 Pedro 3,15, estejam sempre preparados para responder a todo aquele que perguntar a razão da vossa fé. Então, que seja isso. Salmo 67 diz, seja Deus gracioso e vos abençoe. E vos abençoe. Deus é gracioso. Vocês, cada um que está me vendo, cada um que está me ouvindo, vocês vão viver coisas tremendas como jamais imaginaram. Desata-se um grande mover, desata-se um grande
fogo de Deus, Aleluia. as pessoas vão começar a bater na porta da igreja, as pessoas vão começar a dizer, por favor, vai ter culto quando? Vai ter culto que dia? Que hora que vocês estarão com as portas abertas? Porque um grande derramar, um grande avivamento vem vindo sobre a terra. Então não fica de fora, não fica de fora. Atrai a presença do Senhor. Não deixe a atividade consumir teu coração apenas. Ela é importante, mas não há atividade se não existir intimidade. Este é o tempo. Este é o tempo de você buscar a Deus. Então eu repito, passe tempo com Deus. Ache um lugar. Acabe com as distrações. Adore ao Senhor. Diga para Ele por que você está adorando. Confesse seus pecados. Agradeça ao Senhor. Faça os seus pedidos. Medite na palavra de Deus e espere grandes coisas de Deus. É isso. É isso. Aleluia. Aleluia, pastor. Oh, glória. Glória a Deus. Sentindo a unção aqui, a presença de Deus, Deus movendo. Pastor, Amém. como voa, como vai, o tempo vai rápido, né? Nós estamos aí já passando, já chegando a 1 hora de conversa já, e tá um papo Meu muito Deus. gostoso. É verdade. Quase Tá bom. chegamos já quase a 1 hora de conversa e parece que recém começamos a falar. Pastor, eu sei que o senhor tem os seus livros aí escritos. Fale um pouco dos seus livros e aonde o pessoal pode encontrar os seus livros aí. Eita, nós! Bom, pastor, já que você está falando, então eu vou falar. Eu não sei se dá para ver aí. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi. Louvor e adoração, obediência e intimidade. O que é louvor? O que é adoração? Termos gregos, termos hebraicos. Pastor, só lhe interromper um pouquinho. Tá aparecendo para mim que a live vai cortar por causa do tempo, já fechou 1 hora. Aí eu vou reiniciar e o senhor entra novamente. E aí o senhor fala dos livros, tá?